estamos aqui, né, esperando, aguardando para iniciar, né, uma conversa que as grávidas geralmente adoram e é muito importante para a gente passar a experiência da mãe, né? O pré-natal é um período que a mulher fica muito sensível, né? Muito mobiliza toda a família, mobiliza o pai, a mãe, os avós, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre a Lívia Laurito, ela teve já 2 bebês e tem uma experiência muito interessante, né? Que a Lívia, houve a participação de toda a família, inclusive a mãe dela, ela vai relatar, né? Teve uma participação muito bacana, porque a mãe da Lívia, ela chegou a fazer um curso de doula, né, para ser a doula da Lívia, né? Então nós vamos conversar, estou aguardando aqui o momento, né, que ela entre e a gente possa conversar nesse período. Vamos aí, eu tenho uma turma, né? Vamos aguardar um pouquinho, que é a Lívia, mãe de 2 filhos, às vezes é um pouco mais complicado. Vamos aguardar. A Lívia vai entrar em contato. Deixa eu acenar para a Lívia. E aí, Lívia, Tudo bem, doutor Marco Aurélio? ser mãe, né? Como todas as mães, né? Mas isso é muito importante. Obrigada, obrigada. Eu acho que você participou, né, muito dos nossos cursos, né? E agora, Uhum, com a pandemia, nós falamos, gente, não podemos ficar parados, né? Temos que continuar com esse trabalho que é de conscientização, né, das grávidas, das mães, de quebrar um pouco essa expectativa, né? O parto, né, a gente até conversou sobre isso um pouco, o que é o momento mais importante da vida, mas que gera uhum, muito medo, sim. porque o que a gente... Só um minutinho. A gente tem medo do que a gente não conhece, né? Uhum, Então, nesse trabalho que a gente faz no núcleo, eu acho que o mais importante são os relatos de uhum, parto. Por quê? Porque você passa a sua experiência. É lógico que eu não tenho como viver uma experiência por outra pessoa, mas assim, você relatando a sua experiência, você ajuda até as pessoas criarem
terem um nível de expectativa que seja de menor ansiedade, de menor medo. Então, eu queria que você falasse, né? Você tem uma experiência muito rica, Uhum. você é professora, então sabe falar bem e tem uma, né, Lívia? E aí a experiência da sua família, eu estava até falando antes de, no começo, né, que você vai relatar a experiência com a sua mãe, né? A Uhum. sua mãe é uma pessoa fantástica, que fez um curso de doula, e aí eu estou adiantando um pouco, mas é só para a gente introduzir, Tá né? bom. A Lívia é mãe da Clara, do Bernardo, e casada com o Luiz Gustavo, uma família muito bem bacana. Então, eu queria que você começasse a falar tanto da Clara e depois falasse Do Bernardo. do Bernardo, tá bom? Tá. E a gravidez, introduzir, falasse da sua história Tá de bom. mãe. Obrigada, doutor Marco Aurélio, pela oportunidade, pelo convite. Eu tenho muita gratidão, né, ao senhor por ter me acompanhado nos meus dois partos, nas minhas duas gestações. Eu acho que a gestação é algo que fica muito no imaginário da gente, né, da mulher, assim. Então, desde pequena a gente sonha com isso, né? Como vai ser a chegada de um filho. E eu me lembro bem quando eu dizer, né, do parto humanizado e eu sou muito curiosa, até demais, né? O senhor até fala, para de pesquisar no Google. É, Muito curiosa, eu eu, sou, acabei sendo eu não apresentada. sou. Não vai no Google, não vai no Google. Eu acabei conhecendo o trabalho do núcleo. Coincidentemente, uma das minhas melhores amigas estava grávida também e era paciente do senhor. E, e aí eu falei, não, eu quero um acompanhamento diferente, eu quero uma vivência diferente, eu quero saber de tudo que vai acontecer comigo, eu quero me sentir segura. E eu estava com umas 12 semanas, né, quando eu comecei a ser acompanhada por você. E foi uma gravidez muito tranquila. Eu acho que a primeira gravidez são duas coisas, duas gravidezes, não sei se a gente pode falar assim, dois partos. A gravidez, a gente é desconhecida a primeira, né? Então, para mim tudo era novidade, eu me senti muito bem, foi muito tranquilo. Eu adorava ir às consultas, eu adorava as nossas conversas. Eu acho que uma das coisas mais importantes para mim, que sou muito comunicativa, era ouvir as histórias. Eu fui em todos os encontros do núcleo, assisti todos os relatos, fiz todos os cursos que tinham. E aí falava, Sabrina Baracho é ótima. Aí teve a palestra dela sobre fisioterapia, fui atrás, fiz tudo, né? Até eu lembro que no dia do parto, eu não me esqueço de algumas coisas do parto, e uma das coisas era você me falando. Fica tranquila, você fez todo para casa, você fez tudo que tinha que fazer. Vamos deixar. Fiz tudo. Fiz preparação, fiz curso. E foi uma gravidez muito tranquila, mas claro que lá no meu subconsciente tinha alguns medos, né? E no consciente também, tinham vários, né? Principalmente os mais famosos, né? O medo da dor. Quando eu falei que eu estava sendo acompanhada por uma equipe de parto humanizado, sempre vem muitas opiniões, muitos palpites, né? Muito desconhecimento a respeito, né, do que é o parto humanizado. Então, você é louca, você vai ter natureba, assim, tudo natural, sem anestesia. Não, gente, não é bem isso. É o acolhimento, né? A minha vontade, é o acompanhamento que eu vou ter, que vai ser diferente, humanizado. E aí fui muito firme até o final, muito dedicada, né, aos meus objetivos. E chegando próximo ao parto, eu lembro que a gente conversou, né, sobre alguns planos, mas eu nunca tive, assim, eu nunca visualizei como seria na hora. E eu acho que isso foi bom, assim, porque eu assisti muitos filmes, assisti muitos relatos, mas eu sabia que o meu era o meu, né? Mas ficava sempre aquela ideia do que a gente gostaria. E aí eu ficava tentando barrar a minha ansiedade, até porque o senhor também me conhece, falava, Lívia, calma, não fica ansiosa. Se precisar de analgesia, vai ter analgesia. Ótimo, escreve aí, doutor Marco Aurélio, eu quero analgesia. Eu lembro que eram as minhas preocupações. E aí, Estava no. eu, eu tive a sorte, né, de ter minha mãe comigo, assim, me acompanhando. Na época, ela ficou super interessada. Meu marido morava fora na época, então a mamãe me acompanhava nos cursos do núcleo.
E aí ela ficou super interessada por fazer um curso de doula, sabendo que na hora ela seria minha mãe, né? Ela não seria uma doula na hora. É difícil, né, separar a avó e a mãe da doula. Mas foi muito importante para mim essa preparação juntas. E a gente fez de tudo para que fosse da forma que a Clara quisesse também, né? Eu sempre tive isso na cabeça. Que a Clarinha chegue na sua hora, seja como for, seja pela via que for, seja uma cesariana, seja um parto na banqueta, na banheira, vai ser o que for melhor para nós duas. Então eu tive esse mantra, assim, nas minhas 2 gravidezes, foi muito importante. Mas eu nunca pude imaginar o que eu ia passar. E eu acho que esse é a maior certeza que a gente tem que ter, assim, é um momento em que tudo pode acontecer, né? Então, não pensar muito, foi até o segredo da minha 2ª gravidez, foi não ficar idealizando, não ficar pensando muito. Mas a Clara nasceu no dia 23 de junho, né? Eu lembro que no dia 22 eu acordei com a sensação de que ela ia nascer. E aí eu fui numa consulta, a gente tinha aquela consulta semanal, eu tava com 38 semanas e acho que 5 dias no dia 22. E aí eu fui examinada e você falou, olha, Lívia, o colo tá fechado, o que você tá sentindo é normal, já tá chegando perto, mas fica tranquila, eu acho que a Clarinha não chega antes de sexta-feira. E eu fui pra casa com aquela pulga atrás da orelha. Eu falei, eu tô achando que a Clarinha vai nascer, sentindo alguma coisa. E isso eu falo para todas as mulheres que vêm me perguntar como foi o meu. Fique atenta à sua intuição, porque a gente sabe a hora que vai nascer. A certeza vai vir depois, mas aquela intuiçãozinha da hora que vai nascer a gente tem. E aí foi um dia, minha mãe estava comigo, a gente caminhou, a gente andou, e eu falei, ela vai nascer, tem uma coisa diferente, uma cólica diferente. Eu sei que eu comecei a te ligar, né, no consultório, e o doutor Marco, fica tranquila, eu acho que vai ser só lá para sexta-feira, porque realmente não tinha nenhum sinal na consulta. Eu sei que lá pelas 11 horas da noite, muito ansiosa, né, marinheiro de primeira viagem, falei, mãe, tem alguma coisa errada. Eu tô sentindo cólica, muito inocente. Mal sabia eu que aquilo que o senhor tinha me falado, que eu não ia ter dúvida na hora. Eu não, né, não precisava me preocupar, você não vai ter dúvida. Mas como eu, né, inexperiente, falei, não, eu acho que agora tô sentindo cólica, tá insuportável, tadinha de mim. Nem sabia o que eu ia passar ainda. E aí, o senhor falou, olha, Lívia, vai então lá no Santa Fé e, né, examina e me liga para me falar, para me dar uma posição, e aí a gente vai ver o que vai fazer. E aí eu lembro que eu fui, cheguei lá umas 11 e pouco, que foi o meu erro, né, doutor Marco Aurélio, que na segunda vez eu vi que a gente não precisa ter pressa. Neném não nasce assim, né, de uma hora para outra. Claro que... Né? Os casos. Alguns casos sim, mas eu não estava em trabalho, né, com aquele trabalho ativo de parto. E aí eu estava com 2 centímetros só de dilatação, mas a obstetra que me atendeu desconfiou que minha bolsa tinha rompido e eu já estava lá, então vamos internar. E aí eu acho que foi uma internação um pouquinho precoce, eu devia ter esperado um pouquinho, né? Mas fiquei lá, consegui a suíte que eu queria, a PPP na época. Tava muito frio, eu me lembro que foi uma noite muito fria, então a água da banheira não estava esquentando, o chuveiro não estava esquentando. Questão, né? Essas banheiras. Não esquenta e não funciona. Mas eu também não tinha esse ideal, né? Não era uma coisa que, eu quero ter na banheira. Eu nunca tive isso, assim. Eu queria ter o neném da melhor forma possível. E aí eu lembro, quando o senhor chegou, já estava bem apertado. As contrações já estavam realmente mais ativas. Aí eu já estava chorando, porque minha bolsa tinha rompido, assim, minutos antes. Progrediu muito rápido, né, doutor Marco Aurélio? Meus 2 partos demorava no inicinho, mas na hora que o bicho pegava, evoluía muito rápido. E aí, eu lembro que o senhor me viu lá em sofrimento e falou, você vai querer analgesia? Eu, sim, quero, pelo amor de Deus, quero. Eu fiquei muito apegada a isso, assim, porque a dor, pra mim, eu sei que é uma coisa muito pessoal, né? Cada um vivencia essa dor do parto de uma forma. Mas eu não sabia o que era dor, porque eu nunca quebrei um dedo, eu nunca tive rim, dor de vesícula, nada na minha vida, eu nunca tinha experimentado a dor. E aí, realmente, eu achei muito dolorido. Da segunda vez, menos. O relato do Bernardo é um pouquinho diferente. Mas, resumindo, fui para analgesia com 4 para 5 centímetros. Foi ótimo, né, doutor Marco Aurélio? A gente foi pro bloco, eu fiquei rindo, fazendo piada, né? Ai, quem descobriu a analgesia, que maravilha. Foi até um momento muito cômico. Ter o apoio, assim, do doutor Marco Aurélio comigo foi muito importante, porque nessa hora o Gustavo e minha mãe ficaram na suíte, né? E a gente ficou lá e eu sei que eu voltei pro quarto já
bem mais relaxada, bem mais tranquila, porque realmente eu estava muito cansada, né? Porque desde de manhã eu achava que eu ia ter o neném, então eu fiquei muito tempo na expectativa, né? A ansiedade consome um pouco a gente. E aí eu me lembro que quando eu voltei pro quarto, eu me lembro do senhor falando, olha, não fica deitada, não. Dá umas caminhadas e tal, porque vai evoluir rapidinho. Você já tá com 8 para 9 centímetros. E aí foi a mesma frase do segundo parto, dá uma caminhadinha. E aí o doutor Marco Aurélio saiu da sala, eu fui dar uma caminhadinha, e aí a Clara decidiu que ela ia nascer. E aí veio o momento que, para mim, na minha experiência, eu vi vários relatos de pessoas falando que a expulsão, né, não era dolorida, que aquela transição final ali dos últimos centímetros de dilatação não era dolorida. Para minha experiência, foi a parte mais difícil. E aí, o doutor Marco Aurélio voltou, foi aquela correria, Clarinha querendo nascer, banquinho, a gente optou pelo banquinho, eu tinha feito vários treinos com a Sabrina, com a Mariana, uma fisioterapeuta da Sabrina Baracho, no banquinho, e a gente optou e foram 40 ou 50 minutos, não me lembro ao certo quanto tempo, mas pelas as minhas memórias aqui, recordando com a minha mãe e com meu marido, foram mais ou menos 40, 50 minutos de expulsão, né, para Clarinha nascer. E eu acessei o meu lado mais selvagem, assim. Eu falo que eu tive até uma ressaca depois do meu parto, né, doutor Marco Aurélio. Peguei o doutor Marco Aurélio pelo colarinho algumas vezes, pedindo ajuda, pelo amor de Deus. Porque, assim, é uma vivência absolutamente, assim... Por mais que as pessoas escutem relato, eu acho que parir é algo muito individual, muito pessoal. E é o momento mais fantástico da nossa vida, mas muito intenso, né? Para mim foi muito intenso. Então, eu gritei, eu berrei, e era troca de plantão, né, doutor Marco Aurélio? Então, era pediatra entrando, era pediatra saindo. Saindo. Era enfermeira entrando, era enfermeira saindo. Eu acho que elas olhavam para mim e falavam, meu Deus do céu, que mulher escandalosa. E era eu lá tentando ajudar a Clara e a Clarinha, né, tadinha, tentando nascer, enfim, deu tudo certo, como diz o doutor Marco Aurélio, foi um sucesso, e a Clara nasceu no banquinho. Eu tive a sensação que eu não tinha mais analgesia, eu até pedi, mas não dava tempo, né, doutor Marco Aurélio, progrediu muito rápido, não tinha como dar mais, então teve que ser ali do jeito que estava. E aí foi, assim, muito intenso. E eu fiquei muito cansada, assim, quando a Clarinha veio pro meu colo, eu tava, assim, muito desgastada. Eu achei muito pesado, assim, parir daquele jeito, né? Mas foi lindo. A minha mãe assistiu de frente, estava ali do lado do doutor Marco Aurélio. Meu marido ali, tadinho, ele fala, né? Fiquei surdo de um ouvido, de tanto que ele ficou ali pertinho para receber a Clarinha. E a Clara com aquela carinha, assim, como se tivesse vindo do lugar mais tranquilo do mundo. Eu falei, meu Deus, minha filha, desculpa, né, doutor Marco Aurélio? Eu pedi desculpa para ela, desculpa, minha filha, por eu ter, né, gritado. E depois eu descobri que é normal, né, doutor Marco Aurélio? Cada uma vivencia do jeito que consegue ali. Mas foi, assim, muito intenso, muito intenso. E aí foi engraçado que o pós-parto da Clarinha, eu acho que por a gente ver muita coisa, né? E eu via muitos vídeos, eu assisti todos os renascimentos do parto, todos os relatos. E eu tinha na minha cabeça algo muito romantizado, assim, um ideal que eu tinha para o meu parto. E aí, por alguns dias, eu fiquei me sentindo um pouco mal de ter sido selvagem, de ter gritado, pedir desculpa ao doutor Marco Aurélio. Doutor Marco Aurélio, quase te enforquei de dor, doutor Marco Aurélio. E o doutor Marco Aurélio sempre, tudo bem, é assim mesmo. Eu, não pode ser. Mandei uma carta pro doutor Marco Aurélio, né? Doutor Marco Aurélio pedindo desculpa, agradecendo, pedindo desculpa ao mesmo tempo. Mas depois eu fui ver que era muito do meu imaginário também, né? Assim, do que a gente imagina que vai ser e não tem como você saber como vai ser, né? Eu acho que, para mim, o mais importante era, assim, a entrega, né? Eu me entreguei ali, né? Eu acho que acho que, sei lá, o que eu tinha de mais escondido dentro de mim foi tudo liberado ali naquele momento. E foi um pós-parto ótimo. Eu saí, a Clara nasceu 7h15, 9 horas eu tava tomando banho, em pé, a placenta saiu rapidinho ali, eu tava ainda na banqueta. Eu só tava muito cansada, mas assim, tive uma laceração muito pequenininha, né? Não tive nenhuma complicação, o leite desceu tranquilamente. Achei, inclusive, a amamentação um desafio até muito maior, porque o parto dói, parir dói, é cansativo, mas acaba, né? Na hora que o neném nasce, acaba, nasceu, acabou. E a amamentação não, né? Aquele processo, né, de amamentar, de aprender a amamentar, do neném aprender a mamar.
e aí é uma ferida, uma... Então, assim, eu achei a amamentação muito desgastante, mas também estava muito preparada para isso. E aí, eu tinha certeza que se fosse engravidar de novo, e se eu fosse ter um irmãozinho para Clara ou uma irmãzinha, que seria com o Dr. Marco Aurélio, que seria com o pessoal do núcleo, que seria com a Sabrina, e que seria da mesma forma, mesmo tendo sido doído na hora, né? Doeu, para mim doeu muito. Sei explicar a dor? Não sei explicar, só que a gente esquece também. Esquece mesmo, porque eu tentei já várias vezes lembrar e eu não lembro. Não consigo acessar nenhuma memória que me diga como foi. Só sei que foi, mas não sei como, não consigo acessar essa memória. E aí, 2 anos depois, eu engravidei de novo. E aí eu tive uma perda gestacional com 6 semanas, na virada do ano de 2018 para 2019. E aí foi, eu acho, o que mudou a minha experiência de gravidez no caso do Bernardo, porque eu fiquei muito triste, né? Muito chateada de ter perdido. O neném eu estava até numa viagem, no Réveillon, e foi muito triste, assim, muito. Eu não esperava passar por isso. Mas logo depois eu engravidei do B e estava com o Dr. Marco Aurélio já, só que foi uma gravidez tensa, assim, eu tive muitos medos, o que eu não senti na gravidez da Clara, né, que eram esses medos da perda, de ter algum problema, eu tive muito na gravidez do Bernardo. Mas eu sabia que eu estava muito amparada e o Dr. Marco Aurélio me deu, que eu acho que, assim, para mim, o essencial da minha escolha pelo núcleo e pelo trabalho de vocês foi o apoio, né, Dr. Marco Aurélio. Eu acho que você sempre me entendeu muito, assim, e me ajudou muito no início da gravidez do Bernardo. Eu fiz vários ultrassons para garantir que eu ficasse tranquila, que o coraçãozinho estava batendo e que a gravidez estava bem, né, que estava tudo bem. Tive alguns escapes, e aí sempre por telefone, você me ajudando, não, fica tranquila. E aí chegava segunda-feira, tava eu no consultório batendo ponto lá para ver se estava tudo bem. E aí correu bem, foi uma gravidez diferente, mas eu tinha certeza que eu queria o parto de novo, que ia ser da melhor forma para o B. Confesso que eu torci um pouquinho no início para que ele tivesse sentado, para que fosse uma cesariana, que eu não precisasse passar por aquilo de novo. E aí eu lembro que lá pela 30ª semana eu fui fazer uma consulta e o Dr. Marco Aurélio, ele já tá encaixado, cefálico. Eu, ai meu Deus do céu, eu vou passar por aquilo tudo de novo. Mas foi muito legal, assim, eu sempre tive a certeza de que seria da melhor forma, que eu seria encaminhada para que fosse da melhor forma. E independente de como fosse. Aí procurei a equipe da Sabrina de novo, falei, vou preparar o períneo, vou preparar a cabeça, vou fazer curso, vou fazer tudo de novo, porque cada parto é um parto. E aí foi muito diferente mesmo. A Clarinha nasceu com 38 semanas e 5 dias, com 48 centímetros, 3 quilos, até anotei aqui, e 200. O B foi 38 semanas, 39 semanas e nada do Bernardo. E eu grandona, falei, meu Deus do céu, como é que vai ser isso? E o doutor Marco Aurélio, calma, vai ser na hora do Bernardo, né? Minha mãe já preparada para participar de novo. Só que aí, o que aconteceu, né, doutor Marco Aurélio? Não sei se você vai lembrar, bem com 39 semanas e 4 dias, foi a semana daquela enchente horrorosa em Belo Horizonte. E aí, eu não fui trabalhar nesses 2 dias e Belo Horizonte inundou, né? Virou pura água. E eu moro aqui no Santo Agostinho, então, assim, eu ficava fazendo rota no Waze para saber por onde que eu ia passar para chegar, para ir para o Santa Fé, que a gente já tinha decidido que ia ser lá. Isso me deixou um pouco ansiosa. E aí eu amanheci, né, no dia... ele nasceu no dia 6. E eu amanheci com aquela sensação de novo. O Bernardo vai nascer. A mesma da Clara, o Bernardo vai nascer. Tinha uma consulta no dia, fui pro consultório, e aí, para minha grande surpresa, o Bernardo foi diferente, eu já estava com 1 centímetro de dilatação há algumas semanas, assim, mas não progredia. Cheguei lá, já tinha 2. Doutor Marco Aurélio, Olivia, não vamos dar bobeira nessa não, porque você evolui muito rápido. E eu tinha, na gravidez da Clara, foi tudo certinho, eu não tive nenhuma intercorrência, mas na do Bernardo, o meu Streptococcus deu positivo. Então, eu ia ter que ser internada, né, um tempinho antes para tomar o antibiótico. E aí, aquela chuva, e a gente, e aí, o que a gente vai fazer? Espera ou não espera? Aí fizemos nosso plano, né, doutor Marco Aurélio? Eu vim para casa, fiquei em casa, e o doutor Marco Aurélio me ligando. E aí, como é que tá? Tá bem. Eu fiz um trabalho com a Sabrina muito legal da segunda vez, com a Sabrina Baracho, de umas mentalizações, assim, para diminuir a minha ansiedade na hora e o meu medo, né? Porque no parto da Clara eu tive muito medo e eu acho que isso me deixou muito
descontrolada, né, na hora de parir, assim. Os medos me levaram a, né, eu urrava, não era só de dor, era de medo também do desconhecido. Então eu trabalhei mais a minha mente no parto do Bernardo para que eu conseguisse controlar um pouco mais isso. E foi muito legal porque eu suportei muito a dor das contrações. Então eu não estava sentindo que estava evoluindo tão rápido. E aí eu falei, doutor Marco tá tranquilo, tá tranquilo. E aí ele falou, não vamos dar bobeira, não, vamos encontrar lá no Santa Fé às 6 horas para eu te examinar de novo. E realmente, a gente chegou lá, graças a Deus, sem enchente nenhuma. No caminho, apertou um pouquinho as contrações. Cheguei lá, eu já estava com 6 centímetros, né? 5 para 6. Ganhei um parabéns do doutor Marco Aurélio. Parabéns, você está se portando super bem, estava sorridente, estava o hospital vazio, estava uma delícia. Falei, doutor Marco Aurélio, vai ser um sucesso. Dessa vez, eu não vou dar escândalo. Vai ser um silêncio esse hospital. Vou parir lindamente, como nos filmes. E aí foi, mas eu tinha que tomar um antibiótico, então eu tive que ir pro bloco. E aí, vai tomar analgesia? Não vai? Eu falei, quer saber de uma coisa? Vou tomar. Porque tá começando a apertar, tá começando a me incomodar, eu acho que vai ser bom, eu quero ter esse neném tranquilo, eu quero receber o Bernardo com um pouco mais de sanidade mental, porque na da Clara eu dei uma enlouquecida. E aí eu tomei analgesia, foi ótimo, só que o que aconteceu? Eu relaxo, e aí a analgesia eu acho que me dilata, né, doutor Marco Aurélio? Eu tomo e eu... Rápido, né? Acelera. Acelera, assim, evolui muito rápido. Eu lembro que eu voltei pra suíte, que a gente estava na suíte de novo. Dessa vez eu até tentei a banheira, tentei o chuveiro, mas eu particularmente não foi algo que me trouxe o alívio que eu esperava, o que eu vi às vezes outras pessoas. Acho que é uma coisa muito pessoal, né? Eu tive um pouco de nervoso assim da água, eu preferi ficar sequinha ali. E aí o doutor Marco Aurélio veio com a frase: vamos dar uma caminhada para acelerar. Minha bolsa não tinha rompido dessa vez. Santo doutor Marco Aurélio, lá vai Lívia dar aquela caminhada. Eu dei uma voltinha no quarto, dei uma agachada lá, dicas da Sabrina Baracho. Quando eu levantei, a minha bolsa estourou no pé da minha mãe e a cabeça do Bernardo começou a encaixar. Eu dei aquele urro, o doutor Marco Aurélio voltou rapidinho, porque ele já deve ter pensado, né? Não sei, doutor Marco Aurélio, o que você pensou? Mas que apareceu rapidinho ali, apareceu. E aí, Lívia, tá nascendo? Eu acho que tá nascendo. E aí foi a parte assim mais difícil para mim emocionalmente, porque na hora que veio aquela dor, a sensação que eu tive nos dois momentos era que a analgesia tinha passado. Porque eu tenho uma sensibilidade muito grande na hora da expulsão, então na hora que a cabecinha tá encaixando ali para sair. E aí eu tive aquela memória, né? Meu cérebro foi lá no par da Clara. Naquilo tudo foi assim um déjà vu daquela dor. E aí o doutor Marco Aurélio, eu não quero passar por isso. E o doutor Marco Aurélio olhou pra mim e falou, e agora? Como é que vai ser? Porque, não, vamos lá, Lívia, falta pouquinho. E eu, não, doutor Marco Aurélio, pelo amor de Deus, eu quero mais analgesia. E aí chamaram o anestesista, minha mãe, enfermeira, aquela confusão. E foi ao contrário, né? Clarinha nasceu 7 horas da manhã, Bernardo estava nascendo, já era 11 da noite, quase 10, 8, 10, não, 9 e meia, 10 horas, não me lembro bem. E aí o anestesista demorou um pouquinho, mas pra gente que tá com dor, é uma eternidade, né? 5 minutos parecem 2 horas. Sim. E aí eu lembro que eu fiquei muito brava, né, doutor Marco Aurélio? Doutor Marco Aurélio, eu não quero, pelo amor de Deus, eu quero anestesia. E aí acho que o doutor Marco Aurélio ficou meio assustado com a minha... Por que a Lívia quer uma anestesia, né? E aí eu não sei que horas que foi, a doutora Alessandra apareceu na sala. A gente trabalha em equipe, né, para ajudar mesmo, para precisar de alguma coisa. Eu lembro que eu vi aquele rostinho assim feminino aparecendo na porta e vindo, querendo entender o que estava acontecendo. E eu fico muito... Mulheres que estão me ouvindo, fiquem tranquilas, cada uma tem uma reação. Eu fico mandona, né, doutor Marco Aurélio? Eu fico brava, eu não sou uma pessoa brava, não sou uma pessoa super tranquila. Mas na hora de parir, existe uma leoa brava dentro de mim, que eu não sei o que acontece, fico muito brava, mandona. E comecei a dar ordem, eu quero anestesia, chama o anestesista, que eu quero é anestesia, eu não quero, eu queria receber o Bernardo com um pouco mais de sanidade, né? Aquilo que eu falei da Clara, né? Assim, eu fiquei tão emocionalmente... Gente, não quer dizer que é negativo o que aconteceu com a Clara, né? Não quero que pareça que é negativo, não é. Mas a intensidade me tirou realmente do meu centro, assim, né? No par da Clara. E eu queria que o Bernardo chegasse com um pouco mais de equilíbrio, porque eu sentia a falta do receber a Clara um pouco mais equilibrada.
quando eu recebi a Clara, eu não conseguia carregar a Clara, de tanto que eu tremia de emoção e de adrenalina. E aí eu sei que, resumindo, a gente acabou, né, decidindo que eu iria, então, tomar uma anestesia mais forte, mas foi muito legal porque o doutor Marco Aurélio e o doutor Alessandro foram muito, assim, pontuais comigo, né? Olha, Lívia, a sua escolha vai trazer essa e essa consequência, né? Então, assim, se você quer anestesia, a gente vai ter que ir pro bloco, a sua mãe não pode ir com você, ou é um ou é o outro. E lá você vai ficar deitada, porque você vai perder os movimentos da perna. E aí passou na minha cabeça várias coisas, né? O que eu ia perder e o que eu ia ganhar. E eu falei, tudo bem, eu quero desse jeito, porque eu quero receber ele mais tranquilo. E aí a gente foi. Eu tremia de dor, né, doutor Marco Aurélio? Eu não sei o que acontece com o corpo da gente, cada um. Eu tremia, assim, meu marido não conseguia me segurar para eu tomar anestesia. Meu marido fala que é a força que vem da mulher, que assim, todas as vezes ele fica, coitado, tem que tirar férias para poder recuperar, porque é muito intenso. E eu tomei anestesia e eu me lembro, assim, que foi difícil, porque eu também lembro que eles falaram assim, Lívia, se você não conseguir expulsar o neném, a gente vai ter que usar fórceps. E era um medo que eu tinha, né, assim, É, tudo que fosse intervenções, né, muito... que fosse o menos normal e natural possível, eu não queria, né, eu não queria colocar o Bernardo em risco. Mas eu realmente estava com muita dor e eu falei, não, ele vai nascer, não vai precisar de fórceps. Por favor, me dá anestesia, eu quero. Eu escolhi humanizado para eu ter direito à escolha. E eu lembro que todo mundo ficou assim, nossa, ela tá até racional falando isso aqui. Ficou todo mundo bem impressionado com o meu discurso, né, doutor Marco Aurélio? Não, tudo bem. E aí, eu tomei anestesia, realmente eu não senti as minhas pernas. E isso é incômodo, isso limita a gente, né? Fiquei deitada, que eu sei que não é a melhor posição porque a Clara, eu estava naquela posição, né, sentada no banquinho, eu sei que foi mais rápido, mas eu acho que eu estava mentalmente tão preparada que eu lembro que eu me concentrei e eu consegui fazer a força ali, não sei como, eu sei que foi muito rápido. O Bernardo nasceu, eu senti tudo sem dor, né, naquele momento ali para mim, foi o que aconteceu na minha vivência. E foi muito lindo, assim, foi diferente, não foi da forma, né, que eu vi nos vídeos, que eu vi em vários relatos, ou como o da Clara, mas o B nasceu e eu tava muito tranquila. Eu chorei de emoção no da Clara, eu não chorei porque a adrenalina estava tão alta que eu fiquei estatelada, assim, eu não consegui viver aquela emoção, eu vivi depois. A da Clara eu chorei muito no pós-parto. O do Bernardo eu consegui chorar ali, tava só com meu marido, né, infelizmente a minha mãe não viu o B nascendo. Mas tive muito carinho. Eu me lembro até hoje do beijo que a doutora Alessandra me deu. Nem sei se ela lembra que ela me deu um beijo, mas eu lembro. E aí eu vi o doutor Marco Aurélio indo ali pra frente para ajudar com a placenta, aquela coisa toda. Tem as fotos, depois eu recebi as fotos. Foi muito lindo, assim, foi muito emocionante. O B nasceu menorzinho, assim, ele tinha 47 centímetros, mas ele era mais pesado. E estava muito bem, muito saudável também. O apigar dele também foi ótimo. Mas eu fiquei na sala de recuperação, né? A minha escolha me trouxe na da Clara eu fui tomar banho, eu fui direto pro quarto. E o do Bernardo não, eu precisei passar pela sala de recuperação, né? Por causa da anestesia. Mas tudo bem, sabe? Eu acho que depois eu fiquei pensando muito, assim, eu relatei meu parto para algumas pessoas, para Sabrina, acho que eu vi a Sabrina entrando aí na live. sim. Conversei muito com o doutor Marco Aurélio também, com algumas amigas, com as fisioterapeutas que me ajudaram. Eu acho que, assim, o mais legal, sabe, doutor Marco Aurélio, de tudo, é a oportunidade de viver a experiência como ela é e como ela foi reservada para cada um, sabe? E eu senti muita gratidão, muita. Acho que o senhor sabe disso, eu já falei, né, várias vezes, por ter tido a oportunidade de poder viver do meu jeito, do jeito que era reservado para mim, né? Eu não tenho intenção de ter um terceiro filho, mas tenho uma vontadezinha lá no fundo, mas racionalmente não quero. Mas se eu tivesse um filho, ou se eu tiver um filho, eu farei as mesmas escolhas. E as escolhas que eu digo não são escolhas pela forma que eu vou parir, ou pela forma que a Clara, né, que o bebê vai nascer, que a Clara nasceu, ou que o Bernardo nasceu, mas pelo acolhimento que eu tive, assim, pela segurança, né? Eu sabia que eu estava nas melhores mãos e que vocês iam estar lá para me ajudar no que fosse preciso. Então, isso foi muito importante e muda a gente mesmo. E eu acho que ter filho, né, passar pelo momento do parto, seja como ele for, né, eu acho que a gente tem que pensar muito nisso, para não ficar com essa pressão,
né, de que seja natural, de que tem que ser na banheira, ou que tem que ser... Porque eu acho que a gente vive também um bombardeio de informações, né, hoje em dia, e aí a gente fica criando um imaginário, né, de como vai ser. Eu não vejo isso, eu superei isso. O da Clara, eu tive um pouco de frustração depois, né, mas eu acho que eu amadureci, a maternidade traz também muito amadurecimento pra gente, né, e eu sou muito feliz com as minhas escolhas, assim. E eu acho que a palavra-chave é confiança. Confia no médico que você escolher. Confia na equipe que você escolher, né? Seja sincero, seja honesto, seja você. Fale o que você está sentindo, não esconda o que você está sentindo. Então é isso, assim, meu relato, meus relatos. É, o marido participou muito, né? Sempre, É, Gustavo. A gente tem, né? Esse trabalho que eu tenho são de quase 40 anos, né? Eu falo que eu sou o avô, né? Já fui obstetra por algumas vezes aí de fazer parto de grávidas, que eu já fiz o parto da mãe delas. E hoje a gente chegou num conceito que é o parto respeitoso, é respeitar suas escolhas, né? uhum, Aquele momento ali, eu, doutora Alessandra, é um momento que está nos finalmente, mas a gente respeitar o segundo filho, né? A Clara foi muito rápido, eu falei, não vai dar tempo, mas respeitar a sua opção, né? A sua escolha. uhum, E você fala, usa uma expressão que é de leoa, né? O Michel Odin, ele usa um termo que nós não temos que humanizar o parto. Porque o termo humanizar significa o quê? Que a cesárea é humano, todos os partos são, uhum. né? Mas eu entendo esse termo que ele vigorou durante muitos anos, porque o parto no Brasil se tornou uma coisa muito intervencionista, muito técnica. Uhum, A gente voltar para o nosso lado humano. Mas uhum. o respeitoso é respeitar suas escolhas, né? É. Respeitar a mulher, né? Respeitar hoje essa questão, né, do empoderamento feminino. E eu acho assim, doutor Marco Aurélio, que a gente também tem medo de assumir as nossas vontades, sabe? Então, eu acho que ele na hora do parto é tão entranha, né? É um momento tão, é tão animalesco mesmo, né? Porque a gente não tem controle, né? Nem vai nascer, né? Isso é uma coisa que eu descobri. A Clara vai nascer e nasceu, o Bernardo vai nascer, nasceram até mais sozinhos. Eu acho que eles nascem até meio sozinhos, né? Sei lá, se eu Sim, tivesse sozinha, eu acho que eles iam nascer ali do jeito que fosse, né? Porque não seria, tem tanto que eu tava anestesiada com o Bernardo, né? E ele nasceu, né? Eu tava ali fazendo, né, mentalmente, tentando imaginar tudo, a força, de onde vinha a força, dos cursos, de tudo que a gente faz, da fisioterapia. Mas eu sentia que ele também estava ali nascendo, né? Mas claro que é uma mistura de sentimento que a gente tem, né? A gente tem um pouco de vergonha, porque a gente também tá ali absolutamente exposto, né? Eu acho que no da Clara foi um pouco isso, assim, como eu nunca tinha me exposto tanto para alguém, né? Como eu sim, me expus para a equipe, né? Eu me lembro que eu tirei a roupa, tirei aquele, né, começa a sentir um calor, eu tava com aquela camisolinha, tirei tudo. tudo, Meu né? Ainda marido frio, tirei tudo e agarrava o doutor Marco Aurélio, pedia ajuda, e achava que ia morrer, gritava que ia morrer. Porque assim, a gente se solta de um jeito porque não tem controle. Eu falo que é o descontrole mais necessário que alguém pode ter na vida, porque me transformou. Né? Quando eu lembro, eu falo, meu Deus, como eu sou forte, né? Mesmo na época, eu não. Por alguns momentos eu achei que eu não tinha sido forte porque eu gritei, porque eu chorei, porque eu xinguei. Na verdade, eu fui forte, né? Eu consegui, a Clara nasceu. E do Bernardo eu fui menos forte, né? Porque eu pedi anestesia. Não, eu acho que eu fui muito corajosa de ter falado, porque eu também poderia ter sacrificado todas as minhas vontades, né? Enforcado todas as minhas vontades e vivenciado ali um medo que não era necessário, sendo que eu tinha uma alternativa de passar de uma forma mais tranquila, né? Então, não vou dizer que foi fácil eu elaborar os meus partos, né? Eu acho que o parto a gente vai passar a vida inteira elaborando, porque cada vez que acontece alguma coisa me vem uma memória. Cada vez que eu vejo alguém me vem uma memória. Cada vez que eu vejo alguém me contando o seu parto, me vem uma memória e eu compartilho.
Mas a vontade que eu tenho, assim, quando eu vejo uma mulher grávida e falando, ai, da hora do parto, eu só tenho vontade de abraçar e falar, se joga, escolhe alguém que você confia e vai com tudo e não tenha medo de falar o que você está sentindo, né? Leve com você quem você confia, né? Então, ali comigo, das duas vezes, estavam as duas pessoas que mais me enxergavam na vida, que era minha mãe e o meu Mãe, marido. marido. É. E doutor Marco Aurélio também sempre muito acolhedor, né, doutor Marco, assim, mesmo sabendo ali que eu estava dramatizando ali em alguns momentos, porque a gente dramatiza mesmo, né, é um momento muito intenso, então dependendo da personalidade da pessoa, cada um vai, minha mãe aí, ó, entrando na live. É, eu acho, assim, que é um momento, assim, transformador, assim, eu tenho muita gratidão de verdade, não só por você, né, mas pela equipe, da que atende a gente ali na portaria, até as pessoas que a gente assiste nas lives, nos cursos, né? Dessa vez eu tive menos, né? Foi um momento diferente. E o meu pós-parto também foi muito diferente, porque Bernardo nasceu em fevereiro, então um mês depois, um mês e meio depois, a gente ficou isolado. É. Eu não tive nem a minha consulta, né, física, assim, pós-parto. Eu tive atendimento online com a Sabrina, por telefone com o doutor Marco. E... Mas foi tudo bem, sabe? Porque eu acho que eu fui tão bem assistida que não tinha o que dar errado. E se desse errado, eu estava amparada pelas pessoas prontas para me ajudar, né? Então, o que eu desejo para as mulheres que vão vivenciar isso aí nos próximos meses é se entreguem, confiem, não tenham medo dos seus medos, não tenham medo da sua coragem, não tenham medo da sua verdade, porque é uma experiência para levar para o resto da vida mesmo, transformadora. Eu espero que eu veja a Clara, assim, a Clara brinca de boneca, ela sabe como que o neném Tem. nasce, ela dá mamar para a boneca, ela acha super natural, ela pergunta, mamãe, como é que é, onde que nasce, como é que nasce, por onde que nasce, e eu trato de uma forma muito natural, porque tem muito tabu, né, e eu acho que tem que ter menos tabu, menos firula e mais verdade, sabe? É. É isso. Não, eu achei assim, algumas questões, né? Nós estava vendo a Renata do Alibe, né? Nossa psicóloga, ela fala que existe o parto ideal, né? Que a gente idealiza, e hoje, talvez, o nível de informação é muito grande, eu acho que às vezes você tem uma cobrança até que é mais externa do que sua, de ter Uhum, um parto dentro do que as pessoas idealizam uhum, você, né? E é. você é muito clara, você fala, você se expõe, né? Literalmente. E isso é muito bacana. Então a Renata fala, existe o parto ideal e o parto real, né? E Uhum. outra coisa que até o doutor Renato Janani falou em animalizar, né? E o nosso grande guru do parto, né, graças a Deus a gente encontrou um guru que é nível mundial, né? Que é o doutor Michel Odan, né? Ele fala que não é humanizar, é mamiferizar. Nós somos todos mamíferos e às vezes você tem a gente tem dificuldade de assumir isso, né? Uhum. E é animal Uhum. mesmo, É animal, é animal. irracional. Uhum. Eu acho você muito interessante, seu relato, né? Agradeço muito a sua disponibilidade. Eu sei que tem um bebê aí do seu lado, Eu ia mas até chamar, não sei se ele tá aqui para mostrar para vocês. Gustavo, vai traz o neném aqui pra gente mostrar. mostrar a família, E a né? Clarinha. Carinho. Eu tive que fechar a porta, porque senão eu não ia conseguir falar que a Não, Clarinha queria ver o doutor Marco Aurélio. faz Tá parte, né? dormindo? Vem cá. E o Gustavo, né? O Luiz. É, ele tá dormindo aqui. Neném. Esse é o B, essa aqui é a Clarinha. Clarinha tá com 4 anos. Não, e ter essas histórias, participar, é muito bacana, né? Mas muito obrigada mesmo, doutor Marco Aurélio, pela oportunidade, pela Sim. vivência. Desculpa qualquer coisa, né? Acho que tá Olha, acostumado, né? então nossa é essa, né? Eu gosto sempre de falar também o sentido da palavra obstetra, é estar do lado, né? E você tem que estar do lado e acompanhar. É lógico que tem situações
complexa, A mamãe né? não escuta, filha, se você ficar com os dois, peraí. Bacana. Mas é isso. Queria te agradecer muito, eu acho que foi excelente. E aí é para desmistificar, né, as histórias, né, Uhum. de nascimento, porque hoje na nossa cultura, com a mudança do tipo de parto, né, que na época da minha mãe, os avós, a família participava mais, né? Hoje, Uhum. na época da pandemia, por exemplo, a família não poderia participar, É. teria isso, então a gente perdeu isso. Mas olha, fantástico. Agradecer muito. Obrigada, doutor Marco. O quê, Tá? filha? Você quer escutar o doutor Marco Aurélio? É uma, Ele foi a primeira pessoa que você viu na vida, ó. Ele e vovó. tava com o papai e a vovó, né? Papai foi depois, papai estava ajudando a mamãe, mas de cara foi o doutor Marco Aurélio e vovó ali. Então tá bom, olha, maravilhoso, Obrigada, doutor Marco. obrigado, Obrigada. tá? E foi muito bom para todos nós, eu acredito. Obrigada, estou à disposição. Então, grande abraço, viu? Tchau, tchau. Todos. Tchau.